Olá, boa noite. Vamos dar início a mais uma live muito importante e muito especial, agora aqui no Instagram da MUC Floripa. Eu estou muito feliz e honrada desse convite e gostaria de conversar com vocês a respeito desse tema que eu acho muito importante. E esse espaço aqui é um espaço muito necessário para que a gente possa conversar a respeito do diagnóstico do câncer. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre o câncer de ovário. Nós estamos recebendo duas convidadas para elas entrar e a gente vai começar a live. Então, a doutora Marcele já está chegando. Olá, doutora. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com você, Grazi? Tudo bem, seja bem-vinda. Muito Só vamos obrigada aguardar pelo um pouco. convite. Só vamos aguardar um pouquinho a Carla chegar. Tá bem, tranquilo. Mas é um momento muito especial. Eu, enquanto paciente também, né? Eu tento ser ativista da causa, estou aqui no diagnóstico já há quase 12 anos. E eu acho muito importante esse momento, esse espaço de troca, né? E acho também muito importante vocês, né? Estarem disponíveis, estar conversando com a gente, com a sociedade, né? A respeito do diagnóstico, uma conversa muito informativa. Para nós médicos também é bastante importante entender esse olhar, né, do paciente. Por mais que a gente viva no dia a dia essa questão de estar, enfim, ao lado do paciente oncológico, tratando um paciente oncológico, é importante sempre a gente ter humildade e saber que a gente não sabe o que é estar no lugar do paciente. Então, assim, eu tento sempre ter esse olhar de praticar empatia, de observar. Então, quando o paciente fala, quando vocês estão falando, aí eu fico muito atenta, assim, nas falas de vocês, tentando entender um pouco do que é estar do outro lado, porque eu acredito que isso também auxilia, ajuda que eu faça um trabalho melhor, né? Então, é sempre, para mim também é bastante enriquecedor, assim, tá tendo esse contato aí com vocês. Muito obrigada. Olá. Oi, Carla, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz e muito honrada de estar aqui participando desse momento, né? Eu, enquanto paciente, estava comentando com a doutora, já estou quase há 12 anos nessa jornada, 8 anos metastática, né? Há algum tempo eu estou fazendo essas movimentações, de estar falando, né, sobre o câncer, porque eu acho muito importante a gente ter esse espaço, né? Para que a gente possa falar, descobrir. Eu, em 2011, não tinha essa aproximação que hoje a gente tem, né? Então, é um pouco transformador esse momento. Sim. Então, eu queria começar a apresentação, né? Hoje é uma live sobre o câncer de ovário. E a gente pensou na temática que a melhor prevenção é a informação, né? Como eu estava falando, esse espaço é muito importante para que a gente possa estar atingindo o máximo de pessoas possíveis na sociedade, para que elas possam não só ter a informação do diagnóstico, mas também ter a informação sobre o tratamento, como lidar com isso, né? Eu jamais imaginava estar nessa caminhada há quase 12 anos, 8 anos metastática. Lá, há 11 anos atrás, se falava pouco, né, em cura ou em tratamento, muito mais ou muito menos em falar sobre qualidade de vida com o paciente metastático, né? Então, a MUC hoje, ela abriu essas portas para que a gente pudesse estar conversando, né? Ela existe desde 2000 e tem como missão reduzir a mortalidade por câncer e empoderar os pacientes, tornando-os ativistas, tudo isso através de projetos transformadores, né? A AMUC é a Associação de Portadores de Câncer e ela está aqui conosco
nos dando voz e palco para esse momento. Eu queria aproveitar e apresentar a doutora Marcele, a Carla, né? A doutora Marcele, ela é médica oncologista, né? E a Carla é paciente. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá um pouquinho ruim aqui para mim. Não sei como é que tá para Tá. vocês. Não, é que deu Agora melhorou, agora melhorou. deu uma quedinha, mas eu acho que voltaram. Eu fiz uma introdução, apresentei vocês, agora eu gostaria que vocês se apresentassem, a doutora Marcele enquanto oncologista, falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, e a Carla também enquanto paciente. Posso começar, Carla? Você começa? Pode começar. Como queira, Então doutora. tá bem, então tá bem. Meu nome é Marcele Vieira, eu sou médica oncologista clínica, né? É um dos profissionais que atua no tratamento, diagnóstico e tratamento, né, de pacientes com câncer. Eu atuo principalmente no tratamento de tumores sólidos e no estado, né? Eu também trabalho pelo estado de Santa Catarina. O meu foco é tratamento de câncer de mama e ginecológico lá na maternidade Carmela Dutra, né? Lá dentro, as mulheres que têm diagnóstico de câncer de mama ginecológico. A gente também trabalha em um planejamento aí de continuidade depois do tratamento dos pacientes no CEPOM, mas é muito importante também essa questão do diagnóstico, né? De a gente identificar de maneira o mais precoce possível os casos oncológicos, porque a gente sabe que isso faz diferença no tratamento. Então a gente também inicia tratamentos ali, mas a gente, na minha equipe, tem um foco bem especial nessa questão de diagnóstico, tentar agilizar ao máximo o diagnóstico de pacientes que chegam com casos suspeitos, né? Porque realmente, por mais que tenha toda, enfim, desenvolvimento, tecnologia, novas medicações, novos tratamentos, mas o diagnóstico precoce ainda tem um papel fundamental aí no sucesso do tratamento, né? Ou a cura, ou então a gente controlar a doença de maneira que o paciente consiga conviver com a doença com qualidade de vida, né? De maneira equilibrada. A gente precisa trabalhar em várias frentes, né? Vocês, enquanto médicos, trabalhar com diagnóstico precoce, mas a gente, enquanto sociedade, fazer com que as pessoas vá em busca, né, de médicos de atendimento, de perceber os sintomas, né? Então, Carlinha, queria que tu te apresentasse um pouquinho para falar tua história pra gente. Quem tu é? Eu sou Carla, meu nome é Carla Bloise, eu sou paciente do CEPOM, né? Descobri um câncer há 7, 8 anos atrás, já até perdi as contas. E, enfim, foi o diagnóstico, né? Foi avassalador no momento, mas a caminhada foi uma caminhada que me fez enxergar que tem cura, que tem tratamento, que a gente tem várias chances, né, se a gente encarar a doença, né, porque o que acontece é que muita gente ainda encara o câncer como um tabu, ainda tem aquela coisa de uma sentença de morte, né, e tu tá aí para provar pra gente que não é, né, que tu tem um câncer metastático e tá aí, tá lutando, tá dando voz. Eu tive, né, um câncer que o diagnóstico também foi bem duro, sem muita previsão de uma vida prolongada, e no entanto eu tô aqui hoje para poder contar a história e dizer que sim, que se tu tratar, que se tu tiver fé, que se tu fizer o que o médico te diz para fazer, tu vai conseguir ter um bom resultado, né? E é isso. Exatamente. Assim. A gente precisa trabalhar a temática num todo, né? Porque, como a Carla falou, ainda é um tabu, né? Todo mundo tem medo de buscar, de ouvir aquela palavra quem procura acha, né? Então, muitas pessoas tentam se esconder através do medo.
Mas a doutora pode falar que não, né? Quanto mais cedo ou quanto melhor tratado, melhores são as possibilidades de cura, mas se não tiver cura, hoje a ciência está aí para nos trazer possibilidades de vida, né, doutora? Claro, quando a gente fala em câncer, na verdade, a gente não está falando de uma única doença. A gente está falando de várias doenças diferentes. Então, o oncologista clínico trata várias doenças diferentes e cada paciente é um paciente. Então, realmente tem uma individualização muito grande, assim, em cada caso, né? Mas falando, assim, especificamente no câncer de ovário, nós não temos uma evidência científica de alguma estratégia que consiga ter algo de nível populacional de diagnóstico precoce, né? E aí seria mais até para a população médica, assim, o que eu vejo, como eu faço, né? Eu tenho, enfim, meu dia a dia participar desses diagnósticos, assim. É importante que os médicos, quando por algum motivo, né, estão investigando alguma paciente com sintomas que no câncer de ovário podem ser assim bem gerais, assim, né, uma dor abdominal, pode ser, não, tem outras causas também de dor abdominal, distensão abdominal, estou estufada, pode ter outras causas, né, enfim, palpar algo no abdômen já começa a ter menos causas, mas também tem outras causas. Mas é muito importante que nós, médicos, aí seria algo realmente mesmo para a população da área técnica, vamos dizer assim, ter esse olhar de pensar em diagnósticos diferenciais. Como o meu dia a dia é trabalhar com diagnósticos de câncer, eu sei que esse é um dos possíveis diagnósticos. Às vezes, o que eu vejo em médicos trabalhando em outras áreas, que eles não colocam dentre as possibilidades diagnósticas o câncer como uma possibilidade, né? Ou às vezes a paciente tem uma ultrassonografia transvaginal que foi pedida por algum motivo, né? Enfim, e aí tem uma lesão, algum achado na região anexial. O que é a região anexial? É bem na região ali da pelve, que seria a localização onde está o ovário. Mas nem sempre o exame consegue identificar que aquela estrutura é o ovário. Então, a gente diz que é uma lesão anexial a esclarecer, né? A gente tem que entender o que está acontecendo. E aí existe uma maneira de pensar, um raciocínio clínico que nos ajuda a realmente a nos aproximar sempre do melhor diagnóstico. E, infelizmente, o que eu vejo várias vezes na prática médica atrasos diagnósticos de alguma lesão que já estava ali, de uma paciente que vem se queixando há bastante tempo desses sintomas que realmente eles são inespecíficos, não é fácil, assim, não tem um sintoma que é característico, né? Nossa, esse sintoma é câncer de ovário, a primeira hipótese e ponto final. Não, são geralmente sintomas inespecíficos, esses que eu citei, né? Principalmente distensão abdominal, desconforto, dor, né? Mas às vezes o paciente já vem procurando assistência, que na maioria das vezes, eu não sei, até gostaria de saber a tua história com a questão do câncer de ovário, mas na maioria das vezes é um diagnóstico já com o paciente com sintomas, porque realmente numa fase muito inicial é assintomático, e aí é na minoria dos casos que acaba sendo de uma maneira mais aleatória, assim, que a gente fala do diagnóstico, né? Porque daí a paciente está assintomática. Até, enfim, eu gostaria de, né, se a Carla se sentir à vontade de compartilhar como é que foi o diagnóstico dela. Eu sempre compartilho porque essa questão, porque eu sei que o câncer de ovário ele é muito difícil a detecção dele, né? Eu identifiquei, foi por sorte, tudo isso. Eu vinha sentindo cólica e aquela coisa, a mulher, a gente tem vários motivos que a gente pode ter cólica. Peguei frio, sim, fiquei com cólica. Andei de pé no chão, tô com cólica. Vou ficar menstruada, tô com cólica. Então, um monte de motivo. Então, eu fui descartando alguns, né? Fui passando algum tempo e descartei. E aí eu descartei todos aqueles mais prováveis e tá. Agora vamos ver o que é. Aí, porque passou a menstruação, eu continuei com a cólica. Eu fiz todas as outras diagnósticos e aí eu fui pro Google, né? Porque todo mundo vai pro Google procurar um remedinho para melhorar alguma coisa. Só que assim, eu fui investigar o que poderia ser isso
e me apareceu endometriose, e aí eu tinha uma colega no serviço na época que estava tratando isso, e os sintomas eram bem parecidos, e outra alternativa era câncer de ovário, justamente isso. E a minha mãe teve câncer de mama, aí eu já liguei os pontinhos. E aí eu já comecei a xaropear, incomodar um pouquinho. Quando eu cheguei pro médico, eu já cheguei na médica com 2 diagnósticos para ela. E ela ainda me disse assim, não, Carla, não é assim, calma, a gente tem que fazer exame primeiro. Não, doutora, mas a gente já tem que, né, já sabe que tem essa possibilidade. Aí eu expliquei para ela que minha mãe teve câncer de mama, eu tive uma tia que faleceu de um câncer inicial de esôfago, tive um tio também que teve câncer de pâncreas, então era uma coisa muito próxima ao câncer de mim. Então tu já não descarta, tu até considera muito mais do que qualquer outra coisa. Né? E foi isso que eu fiz. Só que a médica me pediu um dos exames que foi liberado primeiro, que eu fiz tudo pelo SUS, o momento que eu comecei a investigar, comecei a sentir as primeiras dores, até eu ter o primeiro exame em mãos, foram em torno de 3 meses, não mais que isso. O que não demorado, infelizmente não é o mais eu típico, não... né? Geralmente a gente vê um tempo entre o início dos sintomas e o real diagnóstico. Muitas vezes demora mais, É muito né? mais demorado, né? A gente sabe que é muito mais demorado, então por isso eu digo, eu tive muita sorte. Porque o primeiro momento, o primeiro contato que eu tive, a primeira sensação, foi em julho. Em 22 de outubro, eu operei. Eu operei no Carmela, no Dr. Fábio. Uhum. E eu tive uma consulta com ele numa segunda-feira e ele me baixou na hora, né? Ele fez a minha baixa, me mandou, disse, ó, agora tu fica, eu vou operar aqui quinta e sexta, tem uma outra moça que está na mesma situação e eu vou ver o diagnóstico, ver qual das duas eu vou fazer inicialmente. E foi aí que começou a corrida. Claro, primeiro eu já cheguei para ele com todos os exames pré-operatórios, porque eu já tinha passado pelo Dr. Igor, que já tinha me feito a solicitação de exames, e quando ele viu, ele disse, não, vou te passar para o Fábio, que o Dr. Fábio é o especialista, é o médico que eu daria minha barriga para ele abrir para fazer esse tipo de cirurgia contigo. Eu fiz um transvaginal, e o transvaginal mostrou que eu tinha um tumor de 7 centímetros. Então era gigante já. Né? O médico fez o exame e ele não achou meu ovário. Pediu para eu voltar no outro dia para fazer o exame novamente, com outra médica, para ele ter certeza do que ele estava vendo ali. Ou do que ele não estava vendo, que ele não estava achando meu ovário. Que ele já estava todo envolvido, né? O tumor já tinha envolvido ele. E aí foi, porque os sintomas que eu tinha, para evacuar era difícil, gases eu não conseguia. Aquela coisa de tu andar no carro quando passa um quebra-mola, aquele solavanco, sem condições. Então tudo doía, sabe? Já estava muito, muito sensível. E aí chegou o ponto que, né, não tinha, não... Aí eu já acreditei que era mesmo sem ter o diagnóstico, sem ter feito, porque aquela coisa, tá? Tava dolorido, tava incomodando, mas não tinha, porque tu só vai ter certeza do que é com a biópsia, né? Uhum. Tu tem a ideia que possa ser, mas eu não tinha feito uma biópsia pré. Já baixei direto para fazer a retirada, porque já tava com ele já tinha espalhado no abdômen. Então, a minha cirurgia foi bem invasiva, era para ter sido mais curtinha, cortar até o umbigo, abrir, fazer a limpeza do que precisava, né, tirar o que precisava tirar. Quando o Dr. Fábio abriu, ele viu que era mais agressivo e ele precisou me abrir até em cima. Então, aquela corte, todo mundo tem a cirurgia plástica, né, da abdominoplastia, que faz a atravessada embaixo, a minha atravessada assim. Como se fosse a cirurgia cardíaca, só que da pelve até aqui. Então foi bem invasivo. Na época eu estava com 39 anos, recém-completos, eu fiz 39 em agosto. Um mês antes eu comecei a sentir as dores, sem ter os sintomas, e comecei a investigar. Após o meu aniversário eu comecei a investigar. E um mês depois, mais ou menos, já estava com exames
pelo menos com um dos exames em mãos. Quando eu fiz o exame de sangue, eu vi que o contador tumoral também estava elevadíssimo. Antes de levar pro médico, assim, estava indo para consulta, abri o exame, fui ver, aquilo me deu um choque. Porque aí a gente vê, tu já deu uma olhada, como eu falei, tudo eu já tinha conferido antes na internet, a gente vai dar uma de médico, né, que a gente sempre brinca que médico louco todo mundo tem um pouco. E eu fui fazer isso e acabei me assustando, né, porque eu vi que estava bem desproporcional ao que podia ser. E aí foi isso. E aí foi a corrida contra o tempo para conseguir fazer tudo o que tinha que fazer. Mas não foi fácil, não. Foi batendo aqui, batendo ali. Minha mãe foi muito insistente, né? Porque a gente teve consulta na emergência do Carmela e quiseram só me dar um Buscopan na veia e me liberar para casa, sabe? Então, mesmo já tendo dito, olha, a situação é essa, tenho casos de câncer na família, eu tô com esse tumor que ele é exagerado, eu tô com as... É difícil, sabe? Tu não consegue, porque tu não tem o diagnóstico certo do que é. Claro, tu fala, para mim nunca foi tabu falar em câncer. Eu nunca tive problema com isso. Talvez porque eu tenha passado por isso em casa, eu vi a minha mãe com isso, né? Ela passou e ela sobreviveu ao câncer também. Então talvez isso tenha me fortalecido para conseguir encarar o câncer de outra forma, né? Não ter isso como um tabu, como uma coisa que... E agora? Né? Todo mundo dizia agora. Tem gente que tem medo de falar a palavra câncer. Muita gente tem esse medo. Tem muitas pessoas que sabem do que eu passei, que me dizem assim, eu preciso que tu converse com a fulana que está passando por isso. Só que às vezes não é assim, né? A pessoa precisa querer conversar contigo também, precisa querer falar do assunto. Porque muitas vezes é isso, não quer nem tocar, nem falar a palavra. Então, que dirá falar do que está passando? Ou querer saber que tem a luz no fim do túnel. É o que eu digo, tem luz no fim do túnel, sim. A gente tem bastante... Na época da minha mãe, isso era uma coisa mais difícil. Quando ela teve a doença dela, isso era uma coisa mais difícil. Mas hoje, a gente sabe que tem mais tratamentos, tem mais recursos, que a gente consegue dar uma sobrevida, dar um conforto, né, para quem está passando por isso. Então, é isso. Muito importante essa tua fala, e a fala de vocês duas me trouxe dois questionamentos aqui que são bem relevantes a gente tá falando. Primeiro, que até linka com esse momento, né? E a Carla, ela teve contato, e isso fez toda a diferença, né? Ela era informada, então ela teve contato com a família, ela já ligou o sinal de alerta, né, por ela ter vivido essa experiência. Sim. Por mais que não ter sido com ela, mas com alguém da família, faz toda a diferença a gente falar, ouvir, saber sobre o câncer, né? Qualquer sinal de alerta já nos liga. Mas a doutora também falou uma coisa que eu vejo muito na prática, nessa minha caminhada, falando, ouvindo, participando, é a dificuldade que a gente encontra, né, nesse olhar médico, né? Porque às vezes, ontem até estava participando de uma live com uma paciente que é de São Paulo, a Anne, que ela também é ativista na causa de um câncer de ovário metastático bem avançado. A doença está entrando em progressão novamente, ela vive fazendo tratamento. E assim, ela teve muita dificuldade, exatamente, por mais que ela cuidasse do corpo, ela observava alguns sintomas, ela via que alguns sintomas não eram normais, mas ela teve essa dificuldade dessa relação, né? De olhar e pedir ser atendida num momento de socorro. Então a doutora falou isso, e isso faz toda a diferença, e seria muito importante que a gente estivesse trabalhando, ampliando essa nossa voz, né? Porque às vezes as nossas queixas, elas acabam sendo ignoradas, né? E isso acaba nos complicando ainda mais, porque
eu até trouxe isso também ontem na fala. Eu tô com meu menino de 15 anos, a gente estava descobrindo algumas coisas com ele, não é câncer, mas assim, há um tempo ele vem apresentando alguns sintomas que a gente vai e daí acaba sendo ignorado ou não sendo olhado, e daí vai demorando bastante até chegar na finalização do diagnóstico. Isso também complica ainda mais, né? Porque, assim, o câncer já é uma coisa difícil, já é uma coisa demorada, até a liberação, principalmente no SUS, né? A liberação dos exames, do encaminhamento, tudo isso envolve ainda mais na demora do diagnóstico. E quando a gente passa, até eu ligar o sinal de alerta, resolver ir atrás, né? E ser acolhida pelo outro lado, pelo médico, né? A doutora falou, e eu achei muito importante, que ela encontra também essa barreira, né? Podia falar na verdade, assim, são várias camadas aí que podem ser exploradas nessa questão do diagnóstico, né? O que eu vejo, assim, é muito comum também, e é algo que me chama muito a atenção e me chama cada vez mais atenção no dia a dia, é como nós, mulheres, a gente aguenta dor, aguenta sintoma, aguenta tudo. E muitas vezes isso até vem numa narrativa, assim, de guerreira, tal, que eu acho que a gente tem que ter uma reflexão em cima disso, sabe? Então, é muito comum, já no início de uma barreira inicial diagnóstico, mesmo antes do sistema de saúde, de interpretar exame, de raciocínio clínico, é assim, tipo, perguntar, né, enfim, Dona Maria, me conta desde o início a tua história, quando é que tudo começou, tá? Porque eu sempre, mesmo já sabendo do diagnóstico, geralmente o paciente chega para um oculista clínico ou com uma alta suspeita, uma suspeita muito grande, ou então com um diagnóstico já estabelecido, muitas vezes até já depois da cirurgia, enfim. Mas eu tenho sempre muito esse olhar de entender desde o início, assim, porque eu trabalho também com médicos residentes, né, médicos que estão em formação, então eu tenho também todo esse, né, esse olhar acadêmico aí de entender tudo desde o início. E então algo que me chama muito a atenção é a questão de como a gente vai tolerando, como a gente vai aguentando, né? A Carla aguentou por 3 meses, mas tem mulheres que aguentam e toleram por muito mais tempo. E aí, às vezes, aí quando ela procura atendimento, poxa, eu tô, sei lá, meses, assim, aguentando, tolerando e vivendo, trabalhando, cuidando de família, tipo, vida que segue, né? Mas eu acho que essa é a grande questão. As mulheres têm essa mania de querer carregar uma carga muito pesada e se deixar para depois. Aquela história que a gente fala que a mãe, né, que é esse instinto maternal que sempre se deixa para depois. A mulher vai fazendo, tá sentindo uma dorzinha, mas depois eu vejo. Primeiro vai fazer pro fulano, pro ciclano, pro beltrano, e aí vai se deixando por último. E quando isso E não é um acontece, julgamento, tá? Porque várias vezes eu me vejo nesse papel. Às vezes eu também estou, na verdade é muito comum eu me deixar para depois também. Sim. Né? Não é uma questão de julgar, poxa, por que você, né, esperou? Acho muito importante ter também esse cuidado de não trazer mais uma carga de culpa, não é essa questão. Porque eu me deixo para depois quase todos os dias, né? Então, mas é a questão da gente realmente refletir sobre isso. Para a gente tentar contar uma outra história, né? Isso é importante. Mas continua a fala, desculpa, eu te interrompi, Carla. Não, eu que interrompi a senhora antes, mas foi uma coisa para complementar a outra. Mas eu acho que é isso, que a gente tem que parar para se analisar, se autoanalisar, porque se eu não tivesse feito isso, eu não tinha identificado, sabe? Eu sempre digo, a gente tem que se conhecer. E eu me conhecia, tanto que eu sabia, o que estava acontecendo comigo não era normal. Aí procurei, né, passei 1 mês investigando para chegar ao que era. Como a doutora está dizendo, muitas vezes também se deixa para depois, porque tem um paciente que está preocupado em dar um diagnóstico, em estudar aquele caso, tem um filho que está doente, a gente tem um monte de outras preocupações, mas se a gente não cuidar primeiro da gente, a gente não vai conseguir cuidar do outro, né? Exatamente. Perfeita a sua fala. Perfeita, é isso mesmo. Eu acho que a gente
deixar eu falo. Eu acho que a gente precisa, na verdade, até são esses espaços de reflexão, né? Porque eu vejo o quanto a internet, a mídia se transformou, né? Às vezes a gente está aqui, está acessando o Instagram, vendo as influências ali de academia, dietinha e tal, mas se a gente entrar nessa influência, né, sobre a temática saúde, alerta, prevenção, diagnóstico precoce, falar sobre o câncer, a gente vai abrindo outros espaços, né? Essa reflexão que vocês duas trouxeram sobre a mulher, a força da mulher, o deixar para depois, também é muita coisa que mudou, mas ainda temos muita coisa para mudar, né? Eu vejo assim o quanto a gente pode transformar e o quanto esse empoderamento faz toda a diferença, né? Ainda temos muito chão para trilhar, mas assim a gente já conseguiu trilhar várias questões, né? Então, esse espaço é mais um espaço, mais uma conquista para que a gente possa trazer essas reflexões, né? E também essa questão do acompanhamento, enfim, da maneira como seguia, não sei se, enfim, se a Carla chegou a ter esse tipo de conversa com algum dos teus médicos, né? Mas quando eu falo que não existe um planejamento de segmento da população né, sem um risco maior de câncer, né, população em geral, né? Mas cada vez mais, isso é uma realidade que há um tempo atrás não... ainda tem limitações, mas as limitações eram maiores da questão dos testes genéticos, né? Da avaliação genética, né? Para a gente entender se aquela pessoa, né? Depois investigando se aquela família tem uma chance maior do que a população em geral de ter câncer. Todos nós temos uma chance de ter câncer. A questão é que tem algumas pessoas que por alterações, enfim, mutações genéticas já conhecidas, a gente entende que tem uma chance maior, né? E aí, sim, é importante de novo, né, a gente ter esse olhar aí para essa fala da Carla, porque ela teve essa percepção. Eu não sei se ela tem alguma síndrome conhecida genética ou não na família, mas ela tem um histórico que chama atenção. Né? E aí, esse perfil de paciente, né? Esse perfil de paciente, muitas vezes a gente tem que ter um outro olhar também, né? Opa, só um pouquinho. Essa história familiar muito, né? Tem uma frequência alta de câncer nessa família. Se os diagnósticos, dependendo da idade, né? Quanto mais jovem também, é um alerta, né? Quando a gente fala dos alertas, assim. Porque ainda tem barreiras para estudos genéticos, né? Os geneticistas, a gente não tem muito médico com essa especialidade, tem a questão de custo, mas isso olhando ao longo do tempo, se a gente olhar temporalmente, está melhor hoje do que já foi no passado. Eu acredito que isso vai começar cada vez mais a gente ter mais acesso. É claro que também, os estudos genéticos também precisam ter raciocínio clínico, precisa ser avaliado, né, a questão de quem que vai, né, de repente fazer o teste ou não. O importante, o aconselhamento genético, que é uma conversa, né, explicar o que é possível de vir de alteração, como é que a gente vai conduzir, se caso essa alteração for identificada. Então isso precisa de uma comunicação muito boa para que a gente tire o melhor do que esses testes podem nos trazer. Mas, dependendo do histórico daquela família, é importante também ter esse olhar, opa, talvez aqui tenha uma chance maior do que a população em geral de ter um diagnóstico oncológico, e aí vai ser conduzido talvez começar de maneira... a fazer um acompanhamento, né? Um acompanhamento preventivo, né? Aí sim, aí são as individualizações, né? Mas tem alguns casos que tem síndromes genéticas conhecidas, em que o câncer de ovário é um dos cânceres mais prevalentes em algumas síndromes genéticas. E aí pode ter um acompanhamento diferente, então é algo que ainda não é uma realidade, assim, muito disseminada, vamos dizer assim. Mas já está melhor do que já foi um dia. Foi solicitado, o encaminhamento é feito para o posto, né? Posto de saúde. Eu fiz um encaminhamento ano passado, e já faz um ano que foi feito, e até hoje eu não tive retorno. Minha mãe já teve
Ainda existem Exato. barreiras, assim, é importante a gente olhar com um olhar, assim, bem franco, transparente, por mais que não seja exatamente o que a gente está querendo escutar nesse momento. Sim, sim. Mas demora, mas assim, existe a possibilidade, até inclusive pelo SUS, né, de ter uma consulta com Sim, geneticista, tudo genético, mas hoje ainda a nossa sim. realidade é de realmente de ter esse tempo aí bastante grande, né, entre o encaminhamento e a primeira consulta e tal. Até pelo plano, né? A gente tem dificuldade, na verdade, de especialista É, nessa área, né? Exato. Eu vejo pela essa dificuldade. E assim, a senhora trouxe essa realidade, né? Eu tive em 2011. 2011 já era muito avançado, já estávamos no século XXI. Já tinha, assim, várias questões de evolução. Mas hoje, olhando para 2011, quanta coisa mudou. Até uhum, essa questão, né, que estamos vivenciando hoje, a questão de falar sobre os testes genéticos, o quanto isso evoluiu, né? Que já na minha época quase não tinha, né? é, Era muito difícil. São questões que vão evoluindo, a gente precisa, temos muita caminhada, até por isso que existe a MUC, né? Para estar aqui nos ajudando a caminhar nesse processo, né? E tentando encurtar algumas barreiras, tentando nos aproximar ainda mais das outras esferas, mas é muito importante essa fala, né? Que a doutora trouxe, porque às vezes a gente tem assim, uma certa condição, não que seja fácil, mas assim, às vezes a gente não sabe nem como, né? Nem aonde, nem como recorrer, aonde eu posso, o que, que eu posso fazer, o que, que é esse teste genético, o que, que vai ajudar, o que, que vai contribuir, né? O que, que poderia minimizar. Né? Então, às vezes, até a própria fala e troca faz com que a gente vai disseminando essas informações, né, doutora? o ideal é sempre assim o paciente conversar com o seu médico assistente, oncologista, enfim, de repente trazer essa questão, né? E aí ali na consulta ser conversado, se tem indicação ou não de avaliação por geneticista. Sempre que possível, não é? Também isso a gente tem até pouco, mas tem aqui em Florianópolis e tem lugares no Brasil que não tem, né, geneticista. Então, eu, como oncologista, meu entendimento é que sempre que é possível, porque alguns, às vezes, né, outros médicos não genetistas solicitam algum teste genético, mas eu entendo como o melhor caminho de ter o geneticista junto, né? Principalmente nesse passo inicial desse aconselhamento, é preciso ter conversa, uma conversa realmente que é uma comunicação que realmente seja esclarecedora para a gente ter esse entendimento. Mas se a gente marcar, você falou 2011 para 2023, de alguns anos a gente voltar nessa conversa de novo, certamente a gente vai estar em outro momento já, né? Tanto de tratamento, desse conhecimento genético. Então, o mundo, né, tá mudando muito rápido e na parte da oncologia também, né? Então, é interessante porque é a mesma coisa, né? As minhas falas também em palestras, em conversas alguns anos atrás, elas já são diferentes da de hoje, né? Não só porque eu mudei, a gente muda ao longo do tempo, mas também porque a ciência mudou, né? Isso por um lado, se a gente conseguir fazer um bom uso de toda essa informação que existe, isso é bem positivo aí, e a gente vê na prática como os pacientes se beneficiam, né? Outra questão importante também, que, né, através da fala da Carla, mas a importância de realmente ter profissionais capacitados para fazer esse tratamento, né? Vamos entender que a paciente já fez o diagnóstico, ou pelo menos já tem uma alta suspeita ali pelos exames de imagem, porque muitas vezes o diagnóstico definitivo vai ser ali no intraoperatório, né, depois da parte da biópsia. Mas o que é sabido, isso é sabido do ponto de vista científico, é que se a paciente é operada por um cirurgião ginecológico, né, que tem especialização nesse tipo de cirurgia, cirurgia oncológica de ovário, e é uma cirurgia realmente diferente, assim, não é qualquer médico que está capacitado para fazer essa cirurgia. Isso faz muita diferença nos resultados, né? Então, realmente
é importante que seja alguém realmente, enfim, capacitado e que tenha formação para isso, né? Nós, oncologistas clínicos, a gente trabalha, eu sempre digo para o paciente que nós somos um time. O paciente é o principal jogador do time e tem toda uma equipe ali, né? Família, enfim, tem muita gente envolvida, mas também toda uma equipe da parte técnica de saúde, né? E um desses profissionais é o cirurgião, que no câncer de ovário faz toda a diferença. Até eu vi antes entrando a doutora Ana Paula, que é mastologista, com quem eu também trabalho, enfim, e realmente esse time, que o paciente é o principal jogador, mas é um time que é muito importante, que seja um time realmente capacitado, um time que se comunique bem, né, um time que esteja entrosado, né, nessa questão de comunicação, de montar estratégia e de tratamento, porque muitas vezes são várias equipes participando em sequência aí desse tratamento. Não sei se foi o caso da Carla, mas tem pacientes que, além da cirurgia, fazem tratamento, né, com remédios, enfim, e os tempos, né, o que acontece na sequência, esses tempos também são importantes. Existe também um aumento da chance do benefício do tratamento se esse tratamento é feito nos tempos corretos, né? Então, esse entrosamento de toda essa equipe aí é bastante importante. E falando especificamente no câncer de ovário, a cirurgia oncológica, ela faz, assim, toda a diferença. Tem que ser alguém realmente que tem formação nesse tipo de cirurgia. Tá? Então, é muito importante a gente ter esse profissional. A minha cirurgia tinha uma previsão, né? De ser umas 2 horas e meia. E eu fiquei na mesa de cirurgia 6 horas e meia. Ela foi extensa, ela foi demorada, porque a doença estava bem espalhada, né? Tinha bastante foco. E o que foi possível ser retirado foi retirado. Foi extensa, foi invasiva. O Dr. Fábio me falou depois como foi, o procedimento que ele fez, né? E graças a ele eu tô aqui. É fato. Graças a ele eu tô aqui hoje. Tô podendo ter essa conversa com vocês, trazer um pouco de esclarecimento para quem não conhece, porque eu volto a falar mais uma vez. Tem que conhecer o corpo, a gente tem que prestar atenção nos sinais. Se eu não tivesse prestado atenção, se eu não tivesse sido chata, não tivesse já dado meu pitaco de médica, dizendo que era isso, que era aquilo, eu não teria agilizado tanto, porque eu passei, não foi assim, eu saí de um lugar, não, eu trabalhava num lugar, tinha um posto de saúde dentro do lugar, eu consultei com a médica ali, ela foi super acolhedora, super atenciosa, me pediu exames, tudo, e me deu todo o caminho a seguir. A minha mãe, por fazer parte também de um grupo dentro do CEPOM, ela é do Gama, hoje eu também faço parte do Gama, tinha contato lá dentro. Quando eu cheguei com o exame, que eu já estava com a minha transvaginal pronta, né, já tinha o resultado, que ela levou e apresentou para a TO, que é a nossa, hoje é a presidente do Gama, ela olhou, assustou, porque ela já estava acostumada a ver aquilo, aí procurou um oncologista que tivesse disponível no momento para olhar e dar alguma indicação para ela, porque não é assim, tu chega no CEPOM, tu pede uma consulta, não, tu vai para o CEPOM depois que tu faz o processo que tu é encaminhado para lá, né? Faz uma cirurgia, tu tem que seguir um tratamento, aí tu vai ser encaminhado para lá, do contrário, não. E foi a partir daí que eu comecei o tratamento lá, mas foi todo um caminho traçado, que teve uma médica que me atendeu primeiro, que foi acolhedora, que me passou para outra, não para outra, que me encaminhou para o hospital se eu tivesse muita dor. Eu disse, não, tu vai, que lá eles vão te dar um atendimento, mas se necessário, até exames eles vão conseguir fazer de imediato contigo. E uma das passagens que eu tive para o hospital, e eu fui para o Carmela, e eu fui para o HU, nenhum me fez exame, só quiseram me dar medicação para passar a dor e me mandar embora para casa, com
tudo que eu cheguei e eu contava tudo isso que eu falo para vocês. Eu tenho histórico na família, nananã, nananã, nananã. Eu tô com um exame, eu tenho esse tumor assim, assim, assim. Há a possibilidade de ser um câncer. Era como se eu estivesse falando com as paredes, sabe? Ninguém me ouvia. Quando eu fui parar no Carmela, que eu fui na emergência, fora que eu passava exame de toque toda vez que eu ia a alguma consulta. Vocês não têm ideia da dor que era isso. O tumor, ele estava ali muito grande e ele era palpável. Um exame de toque era palpável. O problema do câncer de ovário, eu percebi porque eu fiz um exame, um preventivo de câncer de colo do útero. Ele não aparece. Ele só vai aparecer mesmo, qualquer sinal, como disse a doutora, tu vai identificar alguma coisa diferente na anatomia do ovário ali, o médico, né, que conhece isso, ele tem que ter uma suspeita, tem que tentar investigar um pouco a mais, justamente porque o câncer de ovário, ele é extremamente difícil de diagnóstico. Não identifica ele assim, que nem o câncer de mama, que tu vai, tu faz o apalpamento, né, tu consegue identificar um caroço, opa, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. E a gente tem isso sendo mais debatido. O de ovário, não, ninguém fala disso. Na verdade... Eu identifiquei, eu fui atrás, eu não digo que eu reconheci, mas eu consegui ter sucesso no meu tratamento e tudo isso por sorte. Foi muito mais sorte do que qualquer outra coisa, porque eu fui atrás, mas ainda assim, como eu dizia, eu não fui ouvida. Me ignoraram todas as vezes. Tem uma pergunta ali com relação a se é uma doença silenciosa ou não, enfim. Geralmente vai dar sintomas quando já tem um certo volume a doença, né? E aí, de acordo então com esse comportamento, geralmente sim, a maioria dos casos diagnósticos são estadios 3 ou 4. Geralmente os tumores são classificados nesses 4 estadios, né? 1, 2, 3 e 4. E 3 e 4 realmente são os mais avançados, né? A maioria dos diagnósticos de câncer de ovário ainda é no estadio 3 e 4. Isso não quer dizer que necessariamente a gente está falando de todas essas falhas do sistema, mas mesmo que o sistema fosse o melhor possível, talvez muitos diagnósticos fossem feitos também neste momento, justamente por ser uma doença, né, que muitas vezes vai ficar sem ser sintomas, ou pelo menos se tiver sintomas, são sintomas mais inespecíficos, né, e aí que realmente é mais difícil o diagnóstico. Mas o que é importante, assim, quando, independente da queixa, né, porque hoje a gente está falando de um diagnóstico de câncer de ovário a partir dos teus sintomas, mas outras pessoas com sintomas talvez não muito diferentes vão ter outro diagnóstico. A questão é, o paciente precisa ser ouvido, né? E isso, geralmente, o melhor lugar é numa consulta de consultório de ambulatório. O que acontece? As emergências são lugares onde, assim, realmente é de apagar incêndio, né? E aí vão te dar um remédio para dor, assim, o caminho ideal, e é um caminho difícil também, eu tô falando do ideal, não tô falando que seja algo que aconteça de maneira reta, né? Mas assim, é que no teu primeiro atendimento, numa consulta de ambulatório, enfim, não sei se for, né, uma unidade básica de saúde, enfim, eu tô falando de novo, eu não sei qual foi exatamente todo o teu caminho que você percorreu até chegar nessas emergências e tal. Mas que tivesse esse olhar, opa, a Carla tem sintomas, ela tá mais de um mês em algo que não existia e que mudou. E ela vem trazer essa informação, olha, eu me conheço, tem algo diferente acontecendo comigo, é esse sintoma que eu tô sentindo, e aí, de novo, o médico pensar em diagnósticos diferenciais, o que é mais frequente, mas também o que é mais grave. A gente também tem que pensar, às vezes, não que a gente tem que pensar nesses... Eu sempre digo assim para os residentes com que eu trabalho, vamos pensar sempre em 3 hipóteses. Tem que pensar no que é mais frequente, mas também tem que pensar em doenças menos frequentes, mas que a gente não pode deixar passar. E doenças oncológicas fazem parte desse grupo. Quando a gente está investigando um paciente com alguma queixa que tem uma chance de 5, 10% de ser câncer, essa investigação não pode demorar. Essa investigação tem que ser imediata, ela tem que ser rápida, ela tem que ser ágil, né? Por quê? Porque é uma doença que muitas vezes não vai ser mais frequente para aquele sintoma que o paciente está apresentando, mas é uma doença grave.
e que o momento do diagnóstico faz diferença nos resultados do tratamento, né? Então, o ideal é que o paciente não precise percorrer essa via sacra de ser que para emergência toma remédio para dor. O ideal é que tu conseguisse ter um caminho de diagnóstico antes de chegar nesse momento, né? O problema que eu vejo é que falta muito profissional específico, né? Tipo ginecologista, porque tu vai no posto para consultar, porque para tu conseguir o encaminhamento para especialista é difícil. Uhum. E aí tu precisa, no meu caso, precisaria ser encaminhada por um ginecologista. Eu tive um encaminhamento, só que eu consegui burlar, né, no sentido de que eu fui um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tentando fazer algum atalho, e eu consegui chegar assim, do jeito que foi, sabe, indo aqui, indo na emergência, implorando que a médica encaminhasse para um atendimento ginecológico dentro do hospital, porque eu fui operada e eu não fui encaminhada para o ginecologista via posto de saúde. Quer dizer, eu comecei a reclamar em agosto, porque julho eu senti os primeiros sintomas, agosto eu fui atrás de médico, setembro eu já tinha um dos exames na mão, e outubro eu estava operando. Só que no posto não tinham me encaminhado para o ginecologista ainda. E nós temos uma população que depende basicamente do SUS. E aí eles não tem especialista, eles não te encaminham para o especialista. Como é que tu vai chegar na ponta se tu não consegue o começo? Como é que tu vai chegar no final se tu não tem o início? Esse é uma especialidade muito importante, né, para a saúde da mulher. Na verdade, o ginecologista ele pode tratar de tantas doenças, enfim, ou ter tantos cuidados, né, na linha de cuidado com a mulher, que é algo que também, infelizmente, eu vejo, né, o que tu tá me trazendo, infelizmente, para mim, né, é assustador, mas não é uma surpresa. Mas, assim, as pacientes, as mulheres lá na atenção primária têm uma dificuldade absurda de ter uma avaliação ginecológica, né? E aí tem outras situações de sangramento vaginal, atrasos de diagnóstico de colo de útero, né? Porque é importante a gente trazer essa fala dessas pessoas que não tiveram a trajetória que vocês tiveram, porque por mais difícil que seja a trajetória de vocês trazem trajetórias de resultados positivos, né? Seja de cura, Sim. seja de controle de doença, mas tem um mundo de gente que não está tendo voz e que não porque não teve essa trajetória. Talvez a pessoa não esteja nem aqui para contar a sua história, né? Sim. Então, assim, o ideal é que não dependesse, porque, assim, eu estou te conhecendo agora, Carla, mas tá me passando, assim, um olhar de uma mulher muito proativa, sabe? E aí, e as pessoas que não têm esse perfil, sabe? Elas precisam que quando chegar procurar atendimento, né? Nós já falamos que tem essa questão da dificuldade, às vezes, da mulher até ficar aguentando, mas depois que ela cansou de aguentar e procurou atendimento, aí começam outras barreiras. E essas barreiras não deveriam existir, né? Então, assim, a fala de vocês é muito importante, mas também tem falas aí que estão silenciadas de pessoas que não tiveram essas possibilidades. E que daí... Por isso eu falo a questão da falta de especialista. Porque eu consegui, mas como eu disse, eu fiz alguns atalhos, mas a gente não tem, e a grande maioria da população não consegue porque não tem especialista. Porque como é que tu vai chegar na ponta se tu não conseguiu traçar o caminho do começo? E o começo é com especialista. Tu procura os teus caminhos, né? Não tem que ter nenhum tipo de constrangimento com relação a isso. Imagina tu ter uma suspeita de diagnóstico oncológico, Sim. Né? Eu já orientei o paciente, né? Teve uma situação, era uma outra questão, um diagnóstico de linfoma, e a paciente estava perdida no sistema e tal, e eu falei, olha, não é o caminho adequado, não é ir para a emergência, porque o ideal é que a gente conseguisse o caminho, né, de consulta ambulatorial, encaminhamento, tudo, porque tem outras pessoas, entende? Se o paciente conseguir o tratamento pela emergência, geralmente quem vai ali é aquele que é o proativo, que sabe que, tipo, poxa, eu sei que eu posso ter uma coisa grave, eu tenho esse entendimento. E tem um monte de pessoas, assim, que, enfim, por questões culturais, de humildade, enfim, aí entra, né, pode ser vários motivos, mas que ficam em casa aguardando uma ligação.
Sim. aguardando ser chamado. Né? Então, essas pessoas, a gente precisa que elas também sejam incluídas nessa trajetória de diagnóstico rápido, precoce, para que elas também tenham a possibilidade do melhor tratamento, do tratamento mais próximo do ideal possível. Né? Não é fácil, né? Mas eu realmente tenho... É um ponto que para mim é bastante assim... toca bastante para mim, a questão do diagnóstico, né? Eu sou oncologista, eu já recebo os pacientes, na maioria das vezes, diagnosticados, mas eu sempre estou muito atenta, eu pergunto muito como é que foi aquela trajetória. E aí eu tento, com as pessoas do meu meio, né, com os médicos residentes, enfim, trazer esse olhar também para eles, né? Olha, a gente já está vendo o caso diagnosticado, essa paciente já tem um diagnóstico feito, é diferente, mas vamos tentar pensar com a cabeça lá no início, quando eu vou ver a paciente pela primeira vez, como é que a gente pensaria? Para justamente a gente ter mais pessoas com esse perfil, que escute o paciente, que pense em pelo menos 3 diagnósticos, que dê atenção para a queixa do paciente. E às vezes a gente, como mulher, também não é ouvida, né? E aí tu tá estressada, sei lá, dão qualquer outra justificativa, mas não dão voz porque não dão valor para o que a gente está falando, assim. Então, o teu perfil é um perfil que realmente, poxa, não podem fechar as portas, eu vou abrir a janela. Mas tem pessoas que não têm esse perfil e o sistema precisa entender todo esse universo aí para justamente a gente conseguir dar o melhor tratamento possível. Sim. Muito, assim, eu achei fantástico essa nossa conversa. Deu para levantar alguns pontos, mas eu vou tentar ver se eu acho aqui, falo as perguntas que estão surgindo no chat. Qual exame poderia fazer para avaliar o ovário, uma vez que o preventivo é apenas para o útero? Na verdade é isso. Quando a gente fala de preventivo, a gente está falando de algo que foi estudado que realmente a gente entende que através da ciência faz diferença, a gente consegue através da prevenção mudar a história daquela paciente. Né? Então, o câncer de colo de útero, através de novo exame ginecológico, ginecologista, isso é bastante importante, porque o preventivo tem que ser coletado de maneira adequada, né? E aí a gente entra numa outra conversa que pode durar um dia inteiro, né, sobre essa questão do preventivo, mas do ovário para a população em geral não tem uma recomendação de fazer, por exemplo, quais são os exames de imagem que são os mais utilizados para avaliar o ovário, né? Ultrassom transvaginal e algumas vezes a gente vai precisar também da ressonância de pelve, né? Que a pelve é a região de baixo ali da barriga. Além do marcador tumoral, né? Que a Carlos que também trouxe que estava elevado dela, que é o CA-125. Mas isso a gente não faz assim, tipo, aleatoriamente. A paciente, uma mulher foi consultar no ginecologista para fazer o seu segmento sem queixa nenhuma, sem histórico familiar, e esses exames não devem ser pedidos nesse cenário de maneira aleatória, né? Então, para o câncer de ovário não tem um tipo de planejamento, de rastreamento que nem do colo do útero. Sim, muito. A informação é a base de tudo, né? Eu acho que a temática dessa live é exatamente isso. E sinais, né? Cuidar com os sinais que o corpo vai apresentando, né? Isso também é transformador. E a gente estava observando aqui que as meninas até estavam comentando o empoderamento da Carla, a experiência da Carla, né? Esse olhar que ela teve, que é muito importante. Mas, assim, esse cenário dessa troca de informação, ela também ajuda, né? A despertar o olhar das outras mulheres. A gente sabe que tem muitas mulheres que não têm essa voz, que não têm essa iniciativa, né? Que ficam ali silenciadas por várias questões, mas esse momento é muito importante para que a gente consiga despertar, né? Eu também observo, assim, que... Para ter mais tempo a nosso favor. Para ter mais tempo a nosso favor. O diagnóstico do câncer, assim, quando a gente mergulha nesse mundo, né, é um novo mundo.
várias informações, várias questões, e eu acho que esse conhecimento nos favorece ainda mais. Então, assim, anotar, né? Uma dica assim, que a gente pode trazer é anotar essas informações para que a gente consiga discutir melhor com os nossos oncologistas, os nossos médicos, os nossos especialistas, para que a gente possa abrir outros caminhos, né? Para que a gente possa se entender, porque às vezes são várias questões, vários cenários, várias frentes que a gente também acaba tendo dificuldade de se encontrar nessa situação, né? As meninas estavam comentando aqui que a Carla correu atrás, quantas mulheres não têm conhecimento e muitas vezes chegam tarde ao diagnóstico e tratamento, né? Isso é fato, até por isso esse momento. Deixa eu ver aqui. Falamos sobre o exame. Ótima live, muita informação importante, uma visão médica humanizada, que eu acho que isso eu trago sempre, faz toda a diferença, né? O sucesso do meu tratamento, de eu estar aqui, depende muito dessa questão médica, humanização, né? Esse olhar de ver que a gente é muito além do diagnóstico, né? E uma fala que me chamou muita atenção e que me aliviou um pouco diante de todas essas informações, esse cenário, assim, que a doutora faz parte da equipe de residência, né? E que ela prepara os alunos dela para que busque a ter esse olhar atento, né? E isso, acho que alivia um pouquinho mais o nosso sentimento, né, Carla? Saber que existe a doutora aí ajudando a transformar o olhar desses residentes para que eles vejam que eles podem não se especializar na oncologia, mas que eles possam nos encaminhar, né? Ser a nossa ponte, porque se não faz parte ali do meu tratamento, mas que eu possa encaminhar, né? Eu acho que isso faz toda a diferença também, o encaminhamento, né? Esse Sim. olhar. Tá cada vez mais, assim, tem muito conhecimento na área médica. E a gente precisa também ter humildade, muitas vezes em consulta, dependendo da queixa que o paciente me traz, foge da minha especialidade, é algo que eu identifico que tem alguém mais capacitado que eu para conduzir aquela situação. E eu simplesmente, eu ajudo o paciente na caminhada, na trajetória, indico colegas, eu sempre vou dar algum tipo de orientação, de informação, mas muitas vezes não sou eu que vou conduzir aquele diagnóstico, aquele tratamento, dependendo do que se trata, porque eu entendo que tem pessoas mais capacitadas que eu. Então, o médico, para ser um bom médico, ele não precisa saber de tudo, mas ele precisa, de novo, entender como pensar, como fazer o raciocínio clínico, ele precisa escutar o paciente, precisa examinar o paciente, né? Porque a Carla trouxe né, como ela foi muitas vezes avaliada, que não deveria ser o ideal, teria que ser um fluxo, né, contínuo. No caso dela, ela teve vários exames ginecológicos que foram, né, extremamente desagradáveis, para não falar outra palavra, né? Mas também, assim, como é comum, assim, às vezes chega paciente, e o exame ginecológico, alguém já te examinou? Não, doutora, nunca ninguém me examinou. E, tipo, a paciente há mais de ano, às vezes, com uma queixa pélvica, assim, um sangramento e tal. Então, assim, a gente precisa, assim, por mais que exista a tecnologia, até para ser nossa aliada, mas, assim, uma boa anamnese, que é a conversa, né, essa conversa do médico com o paciente, a gente chama de anamnese, e um exame físico, né, realmente voltado, pelo menos, para aquela queixa daquele paciente, a gente precisa, sabe, ainda é importante tocar no paciente, é claro, diferente do que a Carla trouxe, de ela ter sido, né, que ela foi longe do ideal, né, ela passar por várias equipes, porque ela procurou assistência, e foram vários vendo e todo mundo examinando, o que é ruim também ser dessa maneira, mas, por outro lado, assim, é assustador a gente conversar com os pacientes e identificar que tem muito médico que não toca no paciente. Exatamente. Isso realmente, não só o toque assim, do aconchego da humanidade, mas o toque realmente de técnico, do exame físico adequado. E realmente, assim, é desesperador, tá? Infelizmente, a gente vê isso com bastante frequência, assim. Então, muitas vezes a paciente exige, né? Uma vez eu atendi uma paciente
e era um diagnóstico de câncer de colo de útero. Ela, não, porque eu fui e tal, em tal lugar, já fui examinada. Nossa, eu realmente me surpreendo que tu fosse examinada. E ela, não, mas não entendeu o que eu tive que fazer. Fiz um barraco no posto de saúde. Exatamente. Fiz assim, ó. E aí, que daí chamaram ela de louca, não sei o que, e ela foi examinada. Aí eu falei, olha, agora eu tô entendendo. E, infelizmente, agora tá fazendo sentido pra mim, porque tu foi chegar e ser examinada, não é o que eu vejo no dia a dia, mas ela só foi examinada porque ela simplesmente, ela falou, olha, é a terceira vez que eu tô vindo aqui, eu não saio daqui sem ser examinada. E dela foi examinada e teve uma suspeita de câncer de colo de útero. Eu estava presente no fórum do Oncoguia, que é presente online, né, que aconteceu em Brasília essa semana e foi falado sobre isso. A Jurema também estava presente e foi falado muito sobre isso, que às vezes a sua cor ou a sua classe social impede esse contato físico, infelizmente, né, entre médico e paciente. Questões que não deveriam acontecer, mas que dificultam ainda mais o diagnóstico, né? E aqui tem uma fala, que ótimo ter a oportunidade de se formarem sob um olhar tão importante. Então, eu gostaria de completar sobre isso, né? O quanto eu fiquei feliz e satisfeita de estar sabendo que a senhora conduz vários residentes a ter um olhar atento, porque eu acho que às vezes falha na questão acadêmica. Eu era professora antes do diagnóstico, me afastei por conta do tratamento e toda a gravidade da doença, e como professora de educação infantil, eu sei que a base é a sala de aula, né? E a senhora trouxe isso com os residentes, que faz uma transformação muito grande. Porque eu acompanhei alunos meus que eram da educação infantil, que hoje se formaram, fizeram faculdade e tal, e como isso faz a diferença, né? Porque às vezes o adulto, o médico, precisa desse olhar da humanização, né? De saber que a gente é muito além de um diagnóstico, né, que somos pessoas, que temos uma história de vida muito grande. Eu não morri, eu estou aqui, a Carla também não morreu, está aqui, temos muita história linda para contar. Quantas coisas aconteceram diante do nosso diagnóstico, né, Carla? Quantas coisas que a gente conseguiu viver graças a várias questões, né? Sim. A sorte, ao olhar médico, a evolução da medicina, os tratamentos que estão cada vez mais evoluindo, mas ainda assim precisamos do quê? Desse olhar atento do médico, né? Esse olhar humanizado, porque nada adianta a evolução da medicina, dos medicamentos, dos aparelhos, se não tiver esse olhar humanizado, né, doutora? É verdade, é verdade. Educação é tudo, né? Eu sou apaixonada por educação, assim, é algo, não sei se... Sou filha de professora também, então eu vejo uma importância absurda, assim. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é tentar educar, é claro que não, né, de uma outra maneira, enfim, mas é através da informação, de disseminar, né, conhecimento, mas isso realmente faz toda a diferença, de uma maneira geral, na nossa evolução, assim, né? Seja do ponto de vista de saúde, seja, né, com outro olhar em outros campos, assim, mas a parte de educação enfim, educação é a base de tudo. Eu acho que a gente, diante de toda essa conversa, Carla, vou falar em nosso nome, eu acho que a gente precisava estar mais no espaço acadêmico também, para que a gente pudesse conversar. Eu já participei de alguns encontros que tiveram em vários momentos, e eu acho legal essa forma, esse olhar, né, para que os residentes consigam nos ver além do diagnóstico, né, Carla? Para que eles consigam entender que a gente é muito mais que um câncer, né? E que esse olhar atento pode transformar a nossa vida, né, Carla? Tem uma pessoa na volta do câncer, né? Que tem um exatamente sentimento ali. Que tem mais gente atrás daquilo ali.
Às vezes Porque não é só a pessoa que está passando por aquilo, é toda a família também, né? Exatamente. Às vezes a gente estuda ali o tumor sólido, né? Os órgãos, os aparelhos, mas a gente precisa entender o que a gente está fazendo além desse diagnóstico, né? Então, esse olhar humanizado, ele faz toda a diferença. E tu pensa no teu caso, né? Tu teve 2011 teu diagnóstico. Teu filho estava com 3 anos. 4 anos. Então não era só a paciente, era a mãe, era a esposa, era a filha. Então tem tudo, tem toda uma história. Não é só aquele paciente, não é só aquele tumor. Tem uma pessoa na volta do tumor. E na verdade, tem atrás dessa pessoa tem mais um suporte, tem um staff atrás dela. E a gente está falando, né? A gente falou muito da questão médica, assim, mas tem toda uma equipe de, enfim, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, técnicas, farmacêuticos, psicólogos, assistentes sociais, né? Como eu também trabalho no SUS, então a gente é onde eu tenho mais demanda ali da assistente social e realmente todo mundo tem uma equipe realmente multidisciplinar, com uma boa formação. Isso também faz diferença, não só da parte médica, né? Tem vários especialistas médicos que tratam a parte oncológica, mas tem outras especialidades também da área da saúde que são aí fundamentais, né? E aí ser mãe, de novo, uma outra barreira, às vezes, como que eu vou deixar meu filho? Né? A gente, às vezes, a gente tenta sempre que possível se adaptar também. Não posso vir tal dia, vou vir tal dia, porque... E é sempre cuidando de alguém, né? Daí, de novo, aquela fala do cuidar do outro, né? Eu não sei que eu vou ter que resolver isso, não sei o que. Depois que eu ajeitar toda essa turma, aí eu posso vir, né? Exatamente. E aí não deveria ser assim, né? Então, muitas mulheres, na verdade, também outra questão muito nítida, assim, no consultório, no dia a dia, é como as mulheres, na verdade, são apoiadas por mulheres, né? O mais comum é que a mulher venha ou com a mãe, ou com a irmã, ou com a amiga, ou com a prima, ou com a vizinha, ou sozinha, mas é a mulher apoiando mulher, né? Então, isso é ótimo, nada contra isso, né? Mas como sociedade, assim, poxa, a gente apoia todo mundo, né? Tá sempre dando suporte para todo mundo. A gente também precisa de suporte, a gente precisa se permitir também, né? A gente precisa se permitir também. Às vezes a gente não se permite, né? E de novo, falando de mim mesma, né? Não, pode deixar que eu me vira, pode deixar que eu dou conta sozinha. Então, às vezes, se permitir ser cuidado, pedir ajuda, falar, eu quero a tua ajuda, eu preciso de ti, né? Às vezes a gente também tem essa dificuldade e é importante ter essa fala, porque às vezes o outro tá ali do nosso lado e, tipo, mas ela falou que se vira, ela vai, ela consegue, sempre fez tudo sozinha. Então, assim, às vezes ter essa questão de a gente se permitir falar, eu preciso de ajuda, eu preciso de você do meu lado, eu tô precisando de ti nesse momento. Não só da equipe de saúde, mas também da nossa rede de apoio, né? Quando a gente tem pessoas que não têm rede de apoio e fica bem ruim, assim, como é difícil passar por esse momento sem rede de apoio, assim. Infelizmente a gente vê muito, né? Mas também a gente se permitir ser ajudado, falar que a gente quer ajuda, falar que a gente precisa ser cuidada, falar que a gente quer ser cuidado. Isso também é importante porque é outra trajetória, assim. Quando a gente vê, poxa, uma família unida, engajada, é outro cenário, sabe? Aquela pessoa que tem só barreiras, assim, né? Eu sempre também tenho um foco muito importante de trabalhar, enfim, com a equipe que eu trabalho, a gente conversa bastante sobre isso, a equipe, né, da residência e tal. Ter muito cuidado, assim, essa paciente é não aderente, né? Né? É simplificar demais, falar, não aderente, ela não quer mais, não quer aderir. E, na verdade, ela tinha uma mega dificuldade, porque era uma senhorinha que cuidava do marido, e o marido dependente dela, e ela com quem que eu vou deixar ele, e não sei o quê, e aí conversa, chama assistente social, vamos tentar achar um caminho. E essa paciente, nessa consulta, ela começou a consulta certa, que não ia fazer o tratamento. E ela acabou
acabou a consulta, tudo encaminhado. Não vou falar que foi fácil, assim, nossa, foi um piscar, vai continuar sendo difícil para ela, né? Não foi uma solução mágica porque ela não existe, né? Mas a gente, assim, o que é possível a gente como equipe fazer por essa paciente, né? E não rotular alguém como não aderente. Essa questão, não, esse termo a gente nem escreve. Se alguém escreve em prontuário, fala, apaga. Porque o não aderente tem várias camadas por trás ali e que a gente precisa entender o que está acontecendo. E geralmente o paciente realmente tendo esse olhar, ele consegue, pelo menos aumenta a chance de conseguir fazer seu tratamento, enfim, né? Não é fácil, não fica fácil, não estou falando aqui, né, que, por exemplo, essa paciente vai continuar sendo difícil para ela, mas a gente tentando, dentro do possível, fazer adaptações que realmente se adaptassem à realidade dela, né? A gente lida com uma população muito carente. Então, só falar assim, eu defino isso, a técnica é essa, o que tem que ser feito é isso, a partir daqui não tem nada a ver comigo, eu não entendo dessa maneira, né? Mas com vocês são maternalistas, paternalistas, ela sou. Porque, sabe, não, essa pessoa, ela precisa desse acolhimento, desse cuidado. Desgasta, né? Às vezes nós profissionais da saúde, assim, às vezes, assim, também fica mais difícil, assim, né, tu ver tudo e tentar, né, abraçar e ver todas as camadas, mas, assim, essa é a nossa realidade. Esse é o paciente que está à nossa frente nesse momento. E aí eu vou ter que tentar encontrar o melhor caminho, né? O ideal é que a gente não precisasse ter que estar ultrapassando todas essas barreiras, mas a gente, como equipe de saúde, conhece essas barreiras. Não conhece a vida da pessoa, não sabe o que está na pele dela, mas conhece várias barreiras por estar no dia a dia e ver como acontece, enfim, né? Então, muitas vezes, esse caminho e tal, outra paciente já passou por isso, ela lidou com essa maneira, né? E aí a gente muda, assim, né? Dificilmente um paciente, mesmo na maior das dificuldades, eles fazem o que a gente combina nas consultas, o que a gente entende que é o melhor caminho, mas a gente precisa desse suporte, assim, a gente lida com uma população muito carente. Exatamente. E que precisa de todo esse apoio, né? Porque, como a gente falou aqui, primeiro que o câncer é uma doença multifatorial, né? Então, carrega várias questões dentro de umas palavrinhas ali, das 6 letrinhas, né? E que a gente precisa de todo esse conjunto trabalhando junto, né? Gente, eu vou pedir licença para encerrar, porque a nossa conversa, se a gente deixar aqui, a gente vai até meia-noite. Amanhã. Ninguém percebeu, mas o tempo passou. Ficamos mais de 1 hora aqui conversando, mas foi um assunto bem gostoso. Eu acho aqui acho que escapou ali a conexão, né? Então, uma coisa assim que eu pontuei aqui foram que a gente encontra muitas barreiras entre o diagnóstico, né? Até fechar o diagnóstico, isso a gente precisa trabalhar. A MUP está aqui tentando ajudar nesse sentido, né? Fico feliz, como eu coloquei ali, que os residentes estão sendo preparados, porque eu adorei. E infelizmente a gente tem que estar aí trabalhando também para melhorar as políticas públicas, né? Então é um conjunto de mudanças que a gente precisa estar cada vez mais transformando e indo em busca de melhorar a nossa qualidade de vida, de melhorar o nosso atendimento, né? Então, várias questões envolvidas. Eu queria aproveitar para finalizar, que senão a gente vai ficar aqui há muito tempo.
Doutora, quer deixar uma mensagem para a gente? Muito obrigado pela sua participação, adorei a nossa conversa. Você trouxe pontos muito importantes, muito relevantes, né? A gente aprendeu bastante. Eu, pelo menos, aprendi bastante. Gostei muito. Se colocar, nos colocarmos em primeiro lugar na nossa vida, né? Porque eu vejo assim que essa questão cultural, ela tem muita influência, sabe? Então é importante a gente refletir, porque a gente cresceu e viveu a vida inteira assim. Então a gente nem imagina um outro cenário, mas assim é sempre tipo aquele exemplo, né, do avião, né? Primeiro coloca a máscara em você para depois colocar a máscara de quem está do lado, né? A gente precisa se cuidar, né? Eu também, eu sou mãe, eu tenho 2 filhas, eu tenho marido, eu tenho pai e mãe, eu tenho um monte de gente que eu amo. Felizmente eu tenho toda essa galera aí comigo, mas eu só consigo dar algo de bom para eles se eu estiver bem, né? Então toda vez que eu esqueço de mim, toda vez que eu me coloco em segundo plano, para mim é ruim e para eles também é. E assim, realmente assim, ser uma Carla, assim, né? Vamos, assim, ó, acredita em si, vai atrás e não desiste, fechou uma porta na janela, acreditar, né? Eu não tô bem, alguma coisa tá acontecendo, tem algo de diferente comigo. Às vezes vai ser um outro diagnóstico, não oncológico, mas vamos tentar entender o que tá acontecendo, né? Então, por um mundo com mais Carlas aí, com mais Grazes, né? Porque realmente tem pessoas que não têm a trajetória que vocês tiveram, por vários motivos, mas um deles é porque não tem a personalidade, né, que vocês têm. E essas pessoas também precisam de espaço, precisam ser cuidadas, precisam ser vistas, precisam ser tratadas, né? Então, é isso aí. Queridas. Muito legal. Carla, vamos finalizar. Também adorei essa participação. Eu acho que a gente aprendeu bastante contigo também, né? E ver essa força, essa vontade de querer ir em busca, né? Eu também sou uma pessoa que não aceito não como primeira resposta. Eu também acho que tem que ir atrás. E bem como a doutora falou, a gente tem várias questões que, além do outro, a gente tem a gente mesmo, né? Então, Carla, com você. É isso, foi como a doutora falou, a gente tem que prestar atenção, o corpo da gente, só quem conhece é a gente mesmo. Então ninguém vai saber te dizer, está sentindo dor de barriga. Não, só tu vai sentir a tua dor de barriga. Então é tu quem vai saber se está acontecendo alguma coisa estranha, é tu quem vai poder dizer o que está sentindo, o que está acontecendo, e é tu quem tem que buscar. Isso. Pega primeiro tua máscara, não deixa o outro, não vai primeiro botar no teu filho, ele não vai saber te ajudar. Então vai tu faz, põe a tua máscara, depois tu socorre o resto. Né? Primeiro vai lá, porque não adianta, o meu marido depende de mim. Não, se tu não estiver aqui, ele vai ter que dar um jeito de se virar depois. Então cuida de ti primeiro, te conhece, vai atrás, busca o recurso necessário e bola pro mato que joga de campeonato. Vamos pra frente, gente. Não dá pra ficar esperando que os outros façam pela gente, que só a gente pode fazer. Exatamente. Doutora, também quero agradecer. Gostei muito da nossa conversa. Querida, quero agradecer a Grazi também, porque é a minha primeira live, eu nunca tinha feito isso na vida. Pra mim era um bicho de 7 cabeças. Pensei que eu ia ficar mais tímida do que eu fiquei. Falei até demais. Eu falei pra ti que era tranquilo, né? Uma conversa normal. Quero agradecer o pessoal que estava aqui com a gente, né? Que nos acompanhou, que ouviu, que interagiu. Obrigado por estarem aqui, obrigado por participarem. E que sempre que a gente tiver uma live, nos acompanhe. Sempre tem algum assunto interessante. Exatamente. E eu queria aproveitar, fechar, queria agradecer a participação de todos, né? As convidadas, a doutora Marcele, a Carla, e em especial a MUC,
né, por estar nos abrindo espaço para que a gente fale ainda mais sobre o câncer, né? E a temática de hoje era porque o mês de maio é o mês de chamamento da atenção para o câncer de ovário, né? Mas a temática não fica só para o câncer de ovário, que a melhor prevenção do câncer é informação. Então, eu agradeço a disponibilidade de todos que estiveram aqui. Quem quiser assistir, nós vamos deixar gravado, né? E assim, foi um bate-papo muito legal, cheio de informação, uma troca maravilhosa. Obrigada, Muca, pelo espaço. Obrigada, meninas. Boa noite, tchau, tchau. Até a próxima, doutora. Vou deixar um convite para ir lá no meu canal. Pois é que eu sou um pouco contraditória, porque eu gosto de falar, mas eu não sou nada engajada em redes sociais. Geralmente eu até faço alguns, enfim, eventos, tal, por convite da Muca. A Jurema aí é maravilhosa e parceira de anos aí e tal. E ela acaba me, né, eventualmente ela me faz alguns convites e eu geralmente aceito, eu sempre aceito. Mas não é algo que parte de mim, assim, sabe? Eu não sou uma pessoa mas eu gosto de falar, acho importante esse contato, sim. Então, agradecer também a Muca aí por assim, todo esse engajamento e por ter me permitido conhecer a Carla e a Grazi. E como eu disse, eu vou repetir, por mais Carlas, por mais Grazi nesse mundo. Doutora, não precisa ter engajamento social, só ter a disponibilidade que a senhora teve de nos passar todo esse conhecimento, todo esse olhar humanizado, né? Isso faz toda a diferença. E a gente precisa ter mais doutoras Marcele na nossa vida. Tá bom? Muito obrigada, beijo, boa noite para todo mundo. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.